pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração sobre como nós podemos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então já deixa o seu gostei, o seu comentário e se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito para você não perder nenhum vídeo novo e nenhuma novidade. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã era o chefe do exército da Síria. Ele era um homem muito importante, muito respeitado, mas havia um problema muito sério com Naamã. Ele tinha uma doença muito grave chamada lepra. E essa doença deixava a pele cheia de manchas e feridas, ela coçava e doía muito. E lepra era uma das doenças mais temidas daquela época. As pessoas que tinham lepra, eles eram obrigados a ficarem fora de suas cidades. Essa doença não tinha cura. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas e nem das cidades em que eles moravam. Eles eram considerados impuros, assim como os cemitérios. E o texto que acabamos de ler diz que durante uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita foi levada cativa durante o reinado de Jorão, filho de Acabe. E esta menina foi um instrumento de Deus para realizar um grande milagre na vida de Naamã. Esta menina tem muito a nos ensinar através de sua experiência. Com certeza ela tinha sonhos, ela tinha projetos que foram interrompidos, adiados quando ela foi levada como escrava. E assim como esta menina, Deus quer nos usar para anunciar as maravilhas que o nosso Deus faz e levar o amor de Deus para outras pessoas que ainda não experimentaram deste amor. A menina ela poderia ter se revoltado e, de certo modo, até ter ficado decepcionada com Deus. Porém, a sua fé não estava baseada na situação que estava vivendo. Mesmo trabalhando como escrava, a sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. A menina tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar, pois ela estava longe de sua família, estava em terra estrangeira e ainda estava servindo como escrava. Mas um dia a serva de Naamã ouviu falar da condição de seu senhor e disse à esposa de Naamã: Senhora, se o seu marido fosse até o profeta Eliseu que está em Samaria, com certeza ele ficaria bom, pois o Deus de Israel poderia curá-lo de sua doença. E essa simples mensagem de esperança e cura é um exemplo poderoso de como nós podemos ser instrumentos de Deus em qualquer situação. A menina poderia ter guardado essa informação para si mesma e até ter desejado que Naamã continuasse sofrendo, que Naamã sofresse cada vez mais. Mas em vez disso, ela ofereceu uma mensagem de esperança e cura. Mesmo diante de tudo que a menina viveu, ela tinha compaixão, pois mesmo depois de ser levada como escrava para um país estrangeiro, aquela menina demonstrou amor ao próximo, ao se preocupar com seu senhor Naamã e ao falar que Deus poderia curar Naamã de sua doença. Aquela menina tinha fé, ela manteve a sua fé em Deus, mesmo em uma situação difícil. Ela possuía convicção e certeza que o Deus de Israel faria um grande milagre na vida de Naamã. A menina ela tinha coragem, porque os escravos eles não podiam conversar com os seus senhores, mas no versículo 3 nos mostra a ousadia e a coragem daquela menina ao falar com a esposa de Naamã sobre Deus de Israel e como Deus poderia curar Naamã de sua doença. E assim que Naamã soube disso, foi falar com o rei da Síria o que a menina israelita tinha dito. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E Naamã partiu para Samaria, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E Naamã foi até a casa de Eliseu, mas Eliseu não saiu para conversar pessoalmente com Naamã. Ele mandou um mensageiro dar um recado, e o mensageiro disse a Naamã: Eliseu mandou você ir mergulhar 7 vezes no rio Jordão.
depois você ficará curado. E Naamã, ao ouvir isso, não gostou, afinal ele era um homem importante e respeitado. E Eliseu nem saiu para conversar pessoalmente com Naamã. Ele mandou um mensageiro dar um recado. E Naamã disse: eu vim de tão longe e ele me manda mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E Naamã decidiu ir embora. Mas os homens que estavam acompanhando Naamã, vendo que ele iria desistir, disseram: por que o Senhor não pode se lavar, assim como o profeta disse, e ficar curado? Então Naamã resolveu mergulhar no rio Jordão. E no 7º mergulho, Naamã foi curado, foi purificado e sua pele ficou como a de uma criança. E Naamã ficou tão feliz que voltou até o profeta Eliseu e quis até dar os presentes que ele tinha levado. Mas Eliseu não aceitou, pois ele sabia que não tinha sido ele que realizara o milagre, e sim Deus. Eliseu apenas disse: vai em paz. E Naamã ficou tão feliz e reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro e o único Deus. Deus conhecia o coração de Naamã, e ele sabia que Naamã passaria a acreditar em Deus se recebesse o milagre. Mas você já pensou que nada disso teria acontecido se a menina israelita não tivesse falado com a esposa de Naamã que o Deus de Israel poderia curá-lo se ele fosse até o profeta Eliseu? Uma pequena palavra da menina fez com que Naamã fosse curado e cresce em Deus. E você também pode ajudar as outras pessoas falando do amor de Deus e como nosso Deus é poderoso. Deus quer fazer de mim e de você instrumentos de cura na vida de outras pessoas. E com o que vimos nesta história sobre a serva de Naamã, como nós podemos ser instrumentos de cura nas mãos do Senhor? Primeiro, seja uma bênção no lugar onde você está. Seja uma bênção no lugar onde Deus te colocou. Aquela menina tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar. Mas ela entendeu que onde Deus a colocou, ela precisava ser bênção. E ela foi uma verdadeira missionária na casa de Naamã. E da mesma forma, nós devemos pregar o quão maravilhoso nosso Deus é em todos os lugares que nós tivermos oportunidades. Devemos falar de Deus para outras pessoas. Segundo, não se deixe abalar com as decepções da vida. A menina poderia estar revoltada com a vida que estava levando, murmurando da situação pela qual ela estava passando. Ela tinha tudo para desistir, mas ela não se deixou abalar com as decepções da vida e decidiu liberar graça. Entenda que Deus usa pessoas fracas e simples. A Bíblia diz que ela era uma menina, provavelmente ela era muito simples. Talvez ela não tenha tido a possibilidade de estudar de forma adequada, ela não tinha recursos, nem títulos, nem posição. E a Bíblia fala de homens comuns, simples e sem instrução que impactaram o mundo, assim como Pedro e João. Declare palavras de esperança. Para a medicina da época, o caso de Naamã era incurável, não tinha mais solução. Mas havia uma menina dentro de sua casa que, ao saber de sua doença fatal, declarou palavras de esperança ao dizer à esposa de Naamã que o Deus de Israel poderia curá-lo de sua doença. Aquela menina correu riscos, mas não se calou, diante da convicção de que Deus faria um grande milagre na vida de Naamã. Confie totalmente no poder de Deus. Aquela menina confiava totalmente no poder de Deus para curar Naamã. Ela tinha perdido o controle da sua vida. E ela não tinha explicações de Deus do porquê aquilo estava acontecendo com ela. Mesmo assim, ela ainda confiava totalmente no poder de Deus. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido a sua terra ser invadida, os seus pais serem mortos e ela ter sido levada como escrava. Mas isso não diminuiu a sua confiança em Deus e ela pôde se tornar um instrumento de
cura na vida de Naamã. Então, quando você não entender nada, simplesmente confie totalmente no poder de Deus. Deus fez da menina, a serva de Naamã, um instrumento de cura. Ela era improvável, mas foi através dela que Naamã pôde experimentar um grande milagre. E há pessoas que só vão experimentar o milagre quando você decidir se tornar um instrumento de cura nas mãos de Deus. Que possamos usar a história desta menina como um exemplo em nossas vidas. A partir de hoje, você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus não te deu espírito de temor, mas sim de ousadia. E Ele estará cuidando de você em todos os momentos. Então, abra o seu coração, descansa o seu coração e deixe Deus te usar.